Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero, é claro, que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, segunda-feira, mais uma semana começando. E nossa reflexão está no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Então, Daniel 6:16. E ele diz o seguinte: Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel: Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Amém. Bom, meus queridos, é uma passagem bem conhecida sobre Daniel, né, que é jogado na cova dos leões, e na manhã seguinte o rei vai lá logo cedo e pergunta, né, já chega perto, já grita: Daniel, Daniel, você, né, está aí, você conseguiu sobreviver? Daí Daniel responde que está bem, que apareceu um anjo do Senhor lá, fechou a boca dos leões e ele estava inteiro, né? Que os leões não o oportunaram, não fizeram nada. Então todo mundo conhece, né? A gente conhece essa história, ela é bem conhecida, mas o que chama atenção aqui nessa história é a gente trazendo, né, ela para hoje. E daí eu fiquei pensando nisso, uma coisa que ficou na minha cabeça, ficou martelando na minha cabeça, né? Quantas vezes nós, né, também somos jogados, né, nas covas dos leões, entre aspas, é claro, e Deus nos ajuda, e Deus nos salva, né? E Deus muda a situação, e Deus faz com que saiamos ilesos das situações. Né? Quantas vezes já aconteceu isso? Né? É claro, né, em proporções maiores ou menores, mas analisando as situações, analisando as coisas que já passamos, né, as ciladas, né, que caímos muitas vezes por falta de conhecimento, muitas vezes por ouvir pessoas que, no fundo, elas querem que a gente se dê mal, né? Só que as pessoas acabam nos enganando, a gente acaba caindo em conversas que não deveríamos cair, e a gente daí de repente se encontra numa cilada, numa situação que a gente fala: meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer e agora? Como que eu vou sair dessa? Agora, o que eu fui fazer? O que eu me meti? Por que aconteceu isso? Né? Mas daí já não, essas coisas aí já não interessam. O que interessa é que daí você está numa situação que não queria estar, que não deveria estar. E Deus, né, move a sua mão e Deus nos tira daquela situação e nos põe numa situação daí normal, agradável, e aquela situação daí faz parte do passado como aprendizado. Quantas vezes nós já passamos por situações semelhantes a que Daniel passou, né? Então, o que vai aqui? Um reconhecimento, né? Mais uma vez, reconhecer, né, a mão de Deus nos retirando, né, nos acolhendo, nos protegendo, nos fazendo, né, com que aquela situação, nos tirando daquela situação, ou seja, a mão de Deus cuidando da gente, cuidando de todos nós, né, cuidando de mim, de você, de todos, né, de todos que o procuram, de todos que o temem, de todos que o obedecem, de todos que procuram cada vez mais levar uma vida santa, uma vida reta, uma vida plena, né? Só para desencargo, né, para a gente, no finalzinho não, né, mais adiante, no versículo 20, daí Daniel diz assim, aliás, né, o rei, quando chega perto, diz: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente,
pôde livrá-lo dos leões? Daí Daniel responde: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Amém. Então, só para complementar, né? Então, quando o rei pergunta sobre Daniel, né? Será que o seu rei, o seu Deus pôde livrá-lo? Daí Daniel responde, sim, né? Não aconteceu nada. Então a confiança, né? Primeiro a gente tem que confiar em Deus, confiar que as situações vão passar, que as situações vão melhorar, que Deus vai nos tirar daquela situação. E é claro, né? Daí é claro, sempre aprender com o que a gente passou, né? Passou, é passado, ótimo, vamos esquecer, mas esse passado nos trouxe até aqui. E se cometemos erros no passado, esses erros têm que ficar lá, eles não podem ser cometidos de novo, né? Então que a gente aprenda com os erros, com essas ciladas, com coisas que, situações que passaram na nossa vida, muitas vezes por nossa, claro, por nossa responsabilidade, porque muitas vezes não, né? Todas elas, né? Porque se nós caímos em alguma cilada porque alguma pessoa, algumas pessoas falaram e induziram que a gente caísse naquela situação, a responsabilidade também é nossa, com certeza. Nós nos deixamos cair, nós nos deixamos envolver pela palavra errada, pela insistência das pessoas e acabamos daí nos desiludindo e quando percebemos, né, estávamos numa situação indelicada, uma situação chata, uma situação, desculpa, uma situação delicada, não indelicada, uma situação delicada que não queríamos estar, mas Deus, né, com sua imensa misericórdia, com sua bondade, vai lá e fala, não, peraí, aí não é o seu lugar, não, deixa eu tirar você daí, né? E tira e nos coloca em outra situação. Quantas vezes Deus fez isso por nós? Então, quantas vezes nós também estivemos como o Daniel, né, na cova dos leões e Deus nos salvou. Então, que sejamos gratos, que reconheçamos, né, tudo que Deus faz por nós, tudo que Ele já fez e que a gente fique atento para que a gente não caia mais nas covas dos leões. É isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Uma grande segunda-feira. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais levar uma vida reta, uma vida santa, fazendo as coisas que agradam a Deus e, claro, dessa maneira, nos aproximando cada vez mais dele, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, fiquem com Deus, uma segunda-feira repleta de bênçãos e de milagres e que sejamos hoje melhores do que fomos ontem, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, Deus abençoe e amanhã, se Deus permitir, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé e fortalecendo nossa esperança em nome de Jesus. Grande abraço, queridos, com Deus. Tchau, tchau.